Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, dessa vez para conversarmos com Daniel Navarro, jornalista, escritor e pesquisador com mais de 10 anos de experiência em assessoria de imprensa e uma trajetória dedicada a resgatar histórias que marcam a sociedade brasileira. Daniel é autor dos livros O Capa Branca, que narra a impressionante história de Walter Farias, ex-funcionário que se tornou paciente do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. As Cinzas do Juqueri, obra que recupera relatos e memórias sobre um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. Seu trabalho já ultrapassou as fronteiras do país, com publicações internacionais e um novo lançamento previsto para os próximos meses. Ao longo da sua carreira, também atua como palestrante, tradutor e pesquisador, levando debates sobre memória, saúde mental, direitos humanos e jornalismo para universidades, hospitais e diversos espaços de discussão. Hoje vamos conhecer um pouco mais a sua trajetória, entender como surgem pesquisas tão profundas e conversar sobre a importância de preservar histórias que ajudam a compreender o nosso passado e refletir sobre o presente. E antes de começar esse episódio, não esquece de deixar sua curtida, seguir ou se inscrever na nossa página. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast. E antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você. Oi, Camila. Eu sou o Daniel Navarro Sonin. Difícil me apresentar assim em poucas palavras, né? Porque a gente nunca é uma coisa só, né? Mas eu sou jornalista de formação, sou escritor e palestrante, profissionalmente falando, né? Boa. E me conta um pouquinho como que começou a sua carreira. Eu sei que você saiu de assessoria de imprensa para se dedicar aos livros reportagem. Como que foi esse processo para você? Eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa ainda quando eu estava na faculdade, né? Foi um estágio, aí eu fui efetivado e depois fui mudando de área dentro desse ramo do jornalismo, né? Ainda quando eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, mas na época eu tinha uns clientes de turismo e de gastronomia também. Por coincidência, eu estava assistindo uma entrevista na TV e vi a história de uma pessoa que tinha trabalhado no hospital psiquiátrico. Aí no final da entrevista, a apresentadora do programa em que ele estava participando, disse que bastidores tinham conversado sobre o desejo de escrever um livro. Eu tinha ficado, sobre as memórias dele, eu tinha ficado interessado em saber mais da história, né? Então eu pensei assim, poxa, se o livro já estivesse disponível, eu teria comprado. Mas como não estava, né? Eu entrei em contato com ele, primeiro com a produção do programa, que ele estava participando, e ele aceitou trabalhar comigo, né? Ele compartilhou as memórias dele comigo, isso foi em 2007 ainda. E aí, entre 2007 e 2013, mais ou menos, quando a gente terminou de escrever o livro, eu tinha passado por outros lugares, tinha mudado de cidade, e eu estava trabalhando numa editora, que foi a editora que publicou o livro, mas eu entrei lá para trabalhar com assessoria de imprensa. Depois eu fui assumindo outras responsabilidades, e aí foi uma transição meio que natural, assim, porque eu lancei o livro em 2014 e eu fiquei trabalhando nessa editora até 2016, quando ela foi incorporada por outra. E aí eu não fui incorporada a essa nova configuração. E eu já estava dando muitas palestras naquela época sobre esse primeiro livro, que chama O Capa Branca, que é a história de um funcionário de um hospital psiquiátrico que vira paciente desse mesmo hospital, trabalhando lá nos anos 70. Então a coisa foi mudando, assim, né? Não dava nem tempo mais, num determinado período, de eu ter um emprego fixo como eu tinha antes, porque eu passei a viajar mais, então ficaria difícil de conciliar essas duas coisas. Aí lá em 2017, 18 mais ou menos, em 2018 eu comecei a trabalhar em outro livro, também sobre um funcionário que trabalhou no hospital psiquiátrico. Esse hospital psiquiátrico é o Juqueri, aqui na Grande São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. O primo do Walter, que é a pessoa que compartilha as memórias comigo sobre essa experiência que ele teve no hospital psiquiátrico e que divide a autoria desse primeiro livro comigo, né? O primo dele, o José da Conceição, ele também se animou a contar a história dele. Ele falou assim, poxa, se o Walter trabalhou lá isso durou uma década a história dele, né? Foi durante os anos 70. Ele trabalhou lá uns 6, 7 anos, aí depois virou paciente e tal, e recebeu alta no começo dos anos 80. Eu tenho muita história para contar, porque o primo dele tinha trabalhado lá 27 anos. E aí foi o mesmo processo. Tanto o Walter quanto o José, eles tinham manuscritos com as memórias deles, e aí a gente foi trabalhando junto e transformou
essas memórias em realidade. Então foi primeiro o Capa Branca em 2014, aí depois o Cinzas do Juqueri, que a gente terminou de escrever em 2019, mas só conseguiu lançar em 2021 por conta da pandemia, né? E nesse período de pandemia também, eu continuei dando palestra, mas online, na verdade. Depois os eventos presenciais foram retomados e a coisa voltou a como era mais ou menos o padrão de 2019 para trás, né? Durante a pandemia, nesses eventos todos que tinham, né? Tinha live toda hora, tinha palestra online em locais que a gente não conseguia ir por conta da questão de logística, de dinheiro mesmo, né? Tinha universidades que não conseguiam pagar para a gente hospedagem, transporte, tudo. Num desses eventos eu conheci um psicólogo que já tinha trabalhado com no sistema prisional, né? A gente dividiu uma mesa, assim, num evento online. Ele leu o Capa Branca, Cinzas do Juqueri, gostou bastante e teve a ideia de fazer um trabalho sobre ex-detentos. A gente estava entre 2020 e 2021. E ele veio conversar comigo, disse que conhecia também um ex-sobrevivente do massacre do Carandiru, o Maurício, né? O psicólogo chama Arlindo. E como a gente tinha muito tempo livre, não tempo livre, mas muito tempo em casa, na verdade, começou a entrevistar ex-detentos, né? Pessoas que tinham passado pelo sistema prisional, né? Egressos. Isso entre 2021, 22, mais ou menos. Tomou, assim, não sei quantas horas de entrevistas e depois uma pessoa nos ajudou a transcrever todas essas entrevistas. Chegou a ter umas 600 páginas de transcrição com essas 13 pessoas. E aí a gente começou a pensar assim, poxa, a gente tem todo o material aqui, mas como que a gente vai transformar isso em livro, né? Com tudo transcrito, a gente passou de novo para... Era a irmã do Maurício, né? Que tinha feito a transcrição. A gente definiu alguns temas em comum que as pessoas tinham abordado, né? Que eram, claro, a infância, como que foi a entrada no crime, como que foi a prisão, alguns momentos no cárcere, os últimos dias no cárcere, a vida depois a vida em liberdade novamente, né? E a partir disso eu me lembrei do trabalho de conclusão de curso que eu fiz na faculdade de jornalismo, que a gente teve quase que o mesmo problema, só que lá naquela época, o meu grupo, né, com o qual eu fiz o trabalho e me formei em 2002, a gente tinha 30 entrevistas que a gente tinha feito, com imagem, com áudio também, só que o tema era sequestro, né? Na verdade, não o sequestro em si, o crime de extorsão mediante sequestro, mas como que a imprensa, na época, ela lidava com esse tipo de notícia, como que era a cobertura. A grande discussão era que tinha algumas emissoras principalmente emissoras de TV, que noticiavam o sequestro em andamento, e a maioria das emissoras de TV, outros veículos de comunicação, não. Até por conta de uma orientação da polícia, de não atrapalhar as investigações e tal. E a gente foi atrás disso. E aí tinha aquele volume enorme de gravações. E o que a gente fez? A gente transcreveu tudo, todas essas entrevistas, a gente dividiu, eram 6 pessoas no grupo. E depois disso a gente foi marcando aquilo que era mais contundente, que era mais importante. E a gente construiu um diálogo, primeiro em texto, depois em áudio e vídeo. Então a gente pegava um pedaço de uma entrevista, no qual a pessoa dava uma declaração, e aquilo juntava com o que outra pessoa tinha falado, concordando ou discordando de um tema em comum dentro desse tema maior. E aí nisso quando a gente teve esse texto pronto, a gente foi para a ilha de edição, aí com o pessoal, com a equipe técnica lá da faculdade, a gente montou esse debate com 30 entrevistados. Aí foi mais ou menos o que a gente fez nesse livro novo, que chama Calças Bege. Ele está para ser lançado, né? A gente está aqui conversando em julho, ele deve sair em agosto ou setembro, porque a editora já está preparando a edição para ser publicada e ser lançada. Então esse vai ser o terceiro livro. O Sendcast é um podcast da Sendpulse, uma plataforma completa de automação de marketing. Aqui você encontra e-mail, SMS, chatbots, landing pages, CRM e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Crie sua conta gratuita e comece hoje mesmo a melhorar a comunicação da sua empresa. É só clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse episódio. Ai, que legal! E você trabalha com histórias bem intensas, né? E isso exige uma responsabilidade muito grande. Como que você equilibra o rigor jornalístico com a respeito das pessoas mesmo, né? Delas compartilharem suas memórias, muitas vezes momentos difíceis ali na vida delas. Como que é esse processo? O importante é deixar elas falarem, porque assim, eu me lembro que lá no comecinho, quando eu conheci o Walter, isso lá em 2007 ainda, eu tinha assistido a entrevista dele,
A entrevista dele foi muito superficial, não durou nem 10 minutos, eu acho. E aí ele primeiro me mandou os manuscritos dele, aquilo que ele já tinha feito ao longo dos anos, né? Eu li tudo aquilo, coloquei no computador para ter um registro digital daquela papelada, né? E eu sabia que o livro teria que ter duas partes, né? Primeiro ele como funcionário, depois como ele paciente. Depois a gente transformou isso em três partes, porque era ele trabalhando no hospital psiquiátrico, depois no manicômio judiciário, que, resumindo de forma bastante rápida, assim, eles enxergavam como uma prisão, porque eram as pessoas que tinham problemas psiquiátricos, mas tinham cometido os crimes e não podiam ir para um hospital psiquiátrico nem para uma prisão, porque precisavam de tratamento e um tempo para cumprir a pena desse crime. E depois a realidade dele como paciente. E aí eu chegava na casa dele, depois que eu tinha feito esse trabalho de digitação de tudo, né, com uma lista de perguntas, assim. E acho que isso envergonharia todos os professores que eu tive na faculdade, né? Porque eu perguntava assim para ele: o que você viveu lá de mais intenso? Qual foi o momento mais traumático? E aí são perguntas muito vagas para respostas também muito vagas, porque essas realidades elas são muito pessoais, né? Aquilo que para nós do lado de fora pode ser traumatizante, impressionante, etc. Para quem está lá é normal, porque é o dia a dia. Então, na verdade, foi mais a coisa se desenvolveu mais a partir daquilo que ele já tinha escrito, e eu falava para ele: ó, esse pedaço aqui está precisando desenvolver mais, porque só tem uma frase, né? Não está ligando com outro trecho, o que aconteceu? Aí ele começava a contar. Só que no meio do caminho, ele se lembrava de outras coisas de outros períodos, assim. Então foi como se a gente tivesse que montar um quebra-cabeça. A mesma coisa no Cinzas do Juqueri. Embora o José da Conceição ele seja uma pessoa mais organizada, mais metódica, assim, até na forma como ele trabalhou e trabalhou na instituição e comigo na escrita do livro, né? Também, a gente teve que juntar todas as peças para fazer um quebra-cabeça que é incompleto, na verdade, porque todas as histórias, é impossível você contar do segundo um até o final, né? Seja um livro-reportagem, uma biografia, né? É um apanhado, na verdade, de tudo que aconteceu. E no Calças Bege também. A gente deixou as pessoas que a gente entrevistou livres para falar dentro de três eixos principais, né? Que era o antes da prisão, o momento, o tempo que eles ficaram, eles e elas, né? Porque tem mulheres também dentre essas três pessoas que ficaram na cadeia, e depois o período em liberdade. Então, dentro desses três cenários, cada pessoa tinha as suas experiências e uma era meio que diferente da outra, algumas coisas em comum. Então, foi mais deixar falar e ouvir do que direcionar essas conversas, né? Boa. E pensando em todas essas experiências, né, que você acabou ouvindo, como que essas conversas impactaram a sua forma de enxergar o mundo mesmo? Porque eu acho que muita coisa deve ter, né, mudado, pensado em outras formas, que eu acho que a gente acaba vivendo numa bolha e quando a gente vai para assuntos mais assim, você amplia, né, a visão. Todas essas bolhas estouram, né? Porque antes de eu conhecer o Walter e o José, por exemplo, eu nunca tinha ido para Franco da Rocha. Eu tinha uma ideia muito superficial da cidade, da própria instituição do Juqueri, algo muito superficial, também superficial e até com uma carga de preconceito muito forte, né? A cidade de Franco da Rocha sempre meio que foi vista como uma cidade dos loucos ou uma cidade dormitório. O hospital também era considerado algo que, por mais que fosse controverso o ponto em que ele chegou, né, que ele foi uma instituição superlotada, que os tratamentos eram muito questionáveis, eles se perdiam, assim, né? O tratamento ele perdia a função própria de tratamento e acabava virando um mecanismo de tortura e contenção. Sem ter acesso a essas memórias, essas realidades, é muito fácil a gente pensar que aquilo lá é o normal, né? E dá para a gente ver que, na verdade, existem outras possibilidades. Então, eu acho que, para resumir, primeiro eu entendi a importância da gente estudar história, né? Porque a gente conhecendo o que aconteceu no passado, a gente entende onde está e para onde a gente vai. Se a gente não resgata essas memórias, por mais duras que elas sejam, tristes ou que possam nos envergonhar, a gente pode tentar
fazer um presente e um futuro diferentes. Então, acho que isso foi o principal. Até para essa questão mais recente das histórias de cárcere, né? Se a gente não sabe o que acontece lá dentro, a gente normaliza muita coisa que talvez não seja uma solução para os problemas que a gente tem. Essa é uma das respostas possíveis, né? Dava para ficar aqui, acho que um período inteiro discutindo isso, né? Eu imagino, é muita coisa, né? Vem por vários lugares, em vários âmbitos, assim. Uhum. E pensando assim que hoje a gente vive nesse excesso de informação, qual que você acredita ser o papel do jornalismo investigativo e da literatura de não ficção para preservar mesmo a memória das coisas e das pessoas também, dos acontecimentos? Então, é fugir do superficial, porque a gente tem muita informação, mas ela acaba sendo muito superficial porque ela é muito rápida, né? Hoje é tudo vídeo curto ou recorte, né? Então a gente acaba tendo acesso a tudo, mas não se aprofunda em nada. Então até, por exemplo, para fazer um filme, né? Antigamente, não muito tempo atrás, era comum ter filme de 2 horas, 2 horas e meia, ou de 100 minutos, né? Hoje a preferência é que sejam mais curtos ou séries que são super longas, mas com episódios curtos, de repente. É a mesma coisa o YouTube, né? Tem uma diretriz meio que... Isso não está escrito em lugar nenhum, mas que os vídeos não podem ter mais do que 15 minutos. Eles já são meio feitos para ser recortados, né? Então você acaba tendo uma coxa de retalho gigante e nada se une. Mas até para fazer um filme, por exemplo, ou um documentário, aquilo foi baseado em algo que já foi escrito, né? E aí, para a gente conhecer a nossa história, ou a história de outras pessoas ou de outros lugares, a gente tem que ler, né? E dá para a gente ter um primeiro contato com um vídeo, com um documentário, com um filme ou com um vídeo curto, mas para a gente se aprofundar no assunto, a gente tem que ler. Ou uma reportagem que se aprofunda no assunto, que não fica só no... O factual é importante, né? Porque a gente tem que saber que, por exemplo, na semana passada teve um incêndio no vagão de trem, como que isso impactou e etc. Até para o dia a dia, para a gente saber que vai atrasar alguma coisa, que a gente não vai conseguir se locomover. Mas esse tema e todos os outros têm que ser aprofundados também. Então, é o que eu sempre digo, né? Que a gente tem que ler para saber do assunto. Não adianta ficar no superficial, senão esquece, você não conecta com outro assunto e acaba se perdendo, né? Sim, com certeza. Isso é super importante e a gente vive numa sociedade que é até meio desafiador, né? Porque o que a gente mais vê é isso que você falou, os vídeos curtos, as pessoas, até matérias corriqueiras, né? A gente vê nos comentários as pessoas comentando coisas sobre a matéria porque só leram o título, que não se deram ao trabalho de clicar e ver o texto e entender do que aquilo estava se falando. Então é meio que, de alguma forma, ir contra uma maré também, né? Tudo A gente tem isso. um problema sério de interpretação de texto, né? Talvez por falta de leitura e também nem só a interpretação de texto, mas a falta que faz você ver tudo até o final, né? Porque Sim. senão você vê o título, que é um resumo muito resumido daquilo que você vai assistir, e aí não vê até o final, comenta, aquilo se perde, né? Você nem sabe o que estava sendo dito, né? Então... É complexo. E uma parte também muito legal da sua trajetória é que você tem um projeto Menos Lixo, por favor. Eu queria saber de onde surgiu esse interesse por sustentabilidade e como que esse projeto entrou na sua vida também. Ele está meio adormecido agora. Agora não, já há um tempo por conta da pandemia e por conta desses outros 2 livros. Porque quando eu criei é um blog, né? Que ele ainda está lá, tem todo o conteúdo, tem uma página no Instagram e tudo. Quando eu criei, foi em 2017, mais ou menos. Só tinha um livro escrito, né? E aí eu conseguia ter mais tempo para pensar nos assuntos, desenvolver os temas, etc. Até dei algumas palestras, né? Mas veio a pandemia e aí mudou um pouco isso tudo, né? Porque até aquilo que eu fazia, estava registrado, não dava para fazer como antes, por várias inclusive até por conta da gente não conseguir sair de casa tanto, né, de ter o contato com as pessoas, mas muito daquilo que eu fui aprendendo eu levo no dia a dia até hoje. Então, às vezes me chamam para dar palestra na escola, eu vou lá e falo sobre a importância da gente, não só de fazer a reciclagem, mas pensar em como que a gente vai consumir, como que a gente vai descartar aquilo que a gente comprou.
Então, vai um pouco por esse lado, assim, né? Eu tive um problema falando profissionalmente com isso, porque, assim, como é uma coisa que ela tem um objetivo da gente ter um bem-estar social maior, né? Tinha empresa que me procurava que não queria pagar pelo serviço, porque falava, não, isso aqui você vai trazer algo de positivo para a gente que vai impactar nosso dia a dia, tá? Então você não precisa, né? Teve até um evento em que eu fui e disseram, olha, a gente não tem recurso para te pagar, mas pagaram. É, claro que eu não, todo mundo tem que receber, né? Mas pagaram a pessoa que fez todo o material gráfico, inclusive imprimiram o cartaz, que era algo que ia contra até o próprio conceito do projeto, né? Porque o papel, depois que ele é impresso, ele tem que ser, que tem a informação da data do evento, ele perde o valor dele, né? E tem que ser descartado. E eu falei que não precisava, enfim. Então, isso também criou um problema profissional para mim por conta disso, né? Claro que quando é escola, né? Eu já fui muito em algumas escolas estaduais que realmente não tem recurso, é o próprio professor que chama, aí eu nem faço questão de cobrar, mas em outros casos, né, é um trabalho como qualquer outro. Assim, tem um conceito básico lá que está registrado nos textos e no próprio Instagram, que é tentar mudar a mentalidade das pessoas, e a minha também, que ela foi mudando aos poucos, né? Que é a gente deixar a reciclagem como a última ponta dessa questão de descarte de resíduos, né? Primeiro a gente tem que consumir de forma consciente, ver se precisa daquilo mesmo, como que essa decisão de consumir algo vai impactar no dia a dia, né? E isso depende muito do público também, né? E da pessoa com quem você está falando. Eu posso falar sobre, de repente, compostagem, que é algo que vem antes da reciclagem, com uma pessoa que tem tempo de fazer isso, mas não posso falar com uma pessoa que trabalha longe de casa e leva 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 horas para voltar, e aí chega em casa e não vai pensar em compostar o lixo, porque nem tem tempo para fazer isso, nem tem condições financeiras às vezes, né? Mas é algo que aos poucos dá para ir se pensando, né? E tentando mudar dessa forma, né? Eu cheguei nesse tema porque eu trabalhei uma época como assessor de imprensa da concessionária municipal, da empresa, né, que prestava serviço para a prefeitura de Fortaleza, que fazia tanto a coleta de lixo quanto a gestão de resíduos, né? Isso englobava assim tanto a varrição de ruas, como o transporte desses resíduos para aterro sanitário. Eu trabalhei com isso por uns 2 anos. E aí eu via que tinha alguns problemas lá que tentavam resolver, mas que a coisa não saía do lugar. Que era só assim, a gente tem que informar o horário da coleta dos resíduos nas residências. Mas será que não era melhor a gente pensar em mudar esse tipo de resíduo, ou dar uma destinação diferente, aqui, aí seria reciclagem, ou aproveitar os resíduos orgânicos para compostagem, para fazer algo assim, né? E não se discutia isso. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu comecei a ter contato com pessoas que estavam nesse movimento, que na época eu chamava lixo zero, que hoje está meio ele na verdade foi meio que engolido pelo mundo corporativo, assim, então muita coisa se perdeu também. Tinha uma discussão sobre o canudo de plástico, né? Vamos trocar o canudo de plástico por canudo de metal, né? Só que o canudo de metal, ele vinha embalado no plástico, na verdade. E assim, não fazia muito sentido eu usar um canudo de metal, sendo que eu nunca usei canudo para nada, né? Então se perdeu um pouco o sentido disso, né? Eu acho que o importante é a gente tentar adequar essas coisas à nossa realidade, à nossa rotina, né? E eu me lembro que teve uma vez, quando eu estava ainda fazendo assessoria de imprensa dessa empresa, que uma emissora de TV fez uma reportagem em nível nacional. Queriam saber qual que era a cidade mais limpa e a mais suja do Brasil. E aí, com uma metodologia bem questionável, deixaram de varrer uma rua, não sei, eram 10 capitais, eu acho, alguma coisa assim. Mas selecionaram uma rua da região central de cada uma dessas capitais, que era São Paulo, Curitiba, Fortaleza e tal. Eu morava em Fortaleza na época. E deixar sem varrição por um período de tempo, assim. Só que cada cidade tem um número de habitantes e a rua não, e nas ruas não passava o mesmo número de pessoas. Mas eu me lembro que eu fiquei o dia inteiro lá acompanhando o trabalho dos garis que não podiam varrer naquela rua, e depois foram eles lá recolher todo o lixo. Aí eu acompanhei até o aterro sanitário, onde pesaram o lixo que foi recolhido. Aí tive que mandar para a produção do programa de TV, e aí fizeram um ranking da cidade mais limpa e da cidade mais suja do Brasil, mas
A questão não era muito bem essa, né? Assim, a gente tinha que pensar além disso, assim, mas não era nem o mesmo tipo de resíduo, né? Que não teve nenhuma orientação assim. Era mais aquela história antiga, já que está super batida, né? Que tem que jogar o lixo no lixo, mas lixo é um monte de coisa, né? Tem vários tipos de resíduos, né? Aí isso também me impactou de certa forma para pensar em outras alternativas para a gente cuidar dos nossos resíduos, né? Ah, legal. Que realmente cada caso é um caso, né? Algo muito amplo, tem vários sentidos, tem várias formas de pensar. Então, realmente é algo que ainda, por mais que a gente tenha avançado na discussão, ainda precisa de muito, né? Ainda precisa de muita fala, para muitas pessoas no dia a dia não é algo normal e natural. Então, realmente é importante ser um assunto a ser tratado e precisa mais, né? Podia ter mais discussões sobre. Tem alguns avanços que deu para perceber de uns tempos para cá, assim, né? Tem, por exemplo, empresas hoje que fazem um serviço de coleta de resíduos orgânicos para compostagem, né? Mas é algo que ainda é muito restrito e caro, não é muito barato, né? Isso deveria ser ampliado para outras regiões e até entrar como uma política pública também, não só uma iniciativa de empresas, né? Mas pelo menos começou essa discussão, né? Na verdade. É verdade. E agora, pra gente ir finalizando, eu falo que o momento final do podcast é um momento merchan, na verdade, porque todos os seus contatos vão estar na descrição, mas para as pessoas saberem aonde te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, enfim. O mais fácil é no Instagram, meu Instagram, @Daniel Navarro, tudo junto. O Navarro é com V, N, né? A primeira V e 2 R's, né? E lá dá para saber sobre os 2 livros que já foram lançados, quando vai ser o próximo, né? Eventualmente dá para você achar alguma coisa sobre essa discussão dos resíduos, né? Tem um outro Instagram que chama Menos Lixo, por favor. Na verdade é Menos Lixo, _ por favor, né? O livro Cinzas do Juqueri tem no Instagram também, que é Cinzas do Juqueri, tudo junto. O Capa Branca, como foi lançado na época que ainda o Facebook estava forte, tem lá uma página no Facebook, que é o Capa Branca, mas no meu Instagram dá para achar tudo, né? Aí quem quiser ler os livros, é só me chamar no Instagram, que embora eles estejam à venda em livrarias, comprando direto comigo dá para receber em casa com autógrafo e dedicatória. É o brinde que eu consigo dar, né? O diferencial. Também para trabalhos e principalmente para palestras sobre os livros ou até mesmo sobre o Menos Lixo, por favor, é só me chamar também no Instagram. Mais fácil. E lá também tem minhas... como é pessoal, né? Eu não falo só disso não, mas tem as corridas que eu faço, né? No tempo livre, que é bastante tempo, na verdade. Eu corro maratonas e ultramaratonas. Vai dar para ver lá eu correndo também. Boa. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada por participar, por estar aqui conversando com a gente. Foi incrível conversar com você. Obrigada mesmo por estar aqui. Eu agradeço também. Precisando, estou à disposição. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar sua curtida, seguir ou se inscrever na nossa página. E para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sendpulse lá nas redes sociais, @Sendpulse_BR.